Olá, nós somos o Dédalus Cast, mais um projeto do Instituto Dédalus. E hoje vamos falar aqui com a maravilhosa Darla. E a Darla queria que você se apresentasse pra gente, que a gente vai falar de um assunto aqui super importante para todo mundo e que é necessário, né? A gente falar disso, a gente pensar sobre isso e não jogar para debaixo do tapete. Bom dia, eu queria agradecer o convite. Primeiramente, assim, sempre é muito bom e é uma honra falar da psicanálise e falar dos cuidados paliativos, né, nessa interface com a psicanálise. Me apresentar enquanto área de trabalho, não é isso? Então, assim, hoje eu sou psicóloga do Instituto Dr. José Frota e lá eu fico com os pacientes queimados, né, no Centro de Tratamento de Queimados, e também faço parte da equipe de dor, do serviço de dor. Então, assim, os pacientes de dor, eu acabo também acompanhando alguns que são nessa condição de cuidados paliativos, pelo serviço de dor. No Hospital de Messejana, né, no Hospital do Coração, lá não, eu faço realmente parte de uma equipe de cuidados paliativos, dentro de uma unidade de alta complexidade de oncologia. Eu sei que o hospital é conhecido como Hospital do Coração por conta da sua vertente, né, tratamento dos cardiopulmonares, mas dentro dos pacientes, né, com doenças pulmonares, nós vamos ter uma grande incidência de pacientes com câncer de pulmão. E aí acabou que o hospital foi se especializando e hoje nós temos o NACON, que é essa unidade de alta complexidade de oncologia, que faz o tratamento de quimioterapia, né, para os pacientes oncológicos, faz acompanhamento oncológico, multidisciplinar, então tem farmacêuticos, tem nutricionistas, psicólogos, né, acupunturistas, né, e a equipe de oncologia. Fazemos conferências familiares e acompanhamento geral. Na verdade, hoje, a equipe de cuidado paliativo do Hospital de Messejana, ele atende todos os pacientes do hospital, seja cardíacos ou pulmonares. Né? Começou só com oncologia, Uhum. depois, hoje nós atendemos emergência, cardiologia. E sou docente da Unicristos, né? E aí eu também acabo levando essa parte, né, da docência, né, para os alunos acompanharem também. Acho que é isso. Preceptora de residência, né, estou dentro de Sim. 2 hospitais escola, então a gente acaba também sendo preceptora de residência. É. A Darla que também professora de uma pós-graduação em cuidados paliativos, eu tive o prazer de ser aluno dela, né. Também pude dividir um pouquinho da minha experiência falando sobre outros assuntos sobre a morte. Hoje a gente vai falar sobre, cuidados paliativos, né, e um pouco do tabu que é falar sobre a morte, que é algo que a gente acaba jogando ali para debaixo do tapete, ou como diria Freud, a gente estaria negando isso, né. E o que seria o cuidados paliativos, que é algo que também é muito novo, né, antes acredito que as pessoas iam ali para casa para morrer ou ir pra outros lugares, e não tinha esse cuidado muito com o sujeito, né. O que seria aí o cuidados paliativos, Darlinha? Bom, quando a gente fala em cuidado paliativo, a ideia que mais surge é algo do tipo que não tem nada para fazer, e que ali vai todo mundo agora se recuar e deixar o paciente morrer sem nenhuma assistência. E o grande exercício hoje no trabalho das equipes multidisciplinares em cuidados paliativos é realmente fazer um trabalho de não é esse de recuar, muito pelo contrário, nós vamos investir e investir até em alta tecnologias, né, propondo mesmo cuidado integral e e que seja realmente né. Uhum. Então nesse momento, quando a gente fala assim: "Olha, não tem mais um tratamento curativo, mas tem um tratamento sim a ser feito, um cuidado a ser feito, e esse paciente vai viver agora com qualidade, né, vai fazer químio, vai fazer rádio, e vai também poder escolher não fazer, se for uma a decisão dele, mas ele vai ser cuidado até o último minuto, né, até o último minuto da vida dele, ele vai receber toda essa assistência. E tudo vai ser pensado para isso, o que seria melhor para ele, né. Então, assim, a gente às vezes, dentro de uma formação biomédica, a gente só é trabalhado para cura. E a gente nunca imagina que a gente não trabalha só para cura, a gente também trabalha nesse cuidado, eh pensando na qualidade de vida, pensando enquanto ele está vivo. E eu tive pacientes altamente comprometidos biologicamente, indo com transplantes, que às vezes sem mais indicação para transplante, e eles chegavam para mim e diziam assim: "Mas eu não sinto como se eu estivesse doente". E ele vivia em sua plenitude em termos de vida, do jeito que ele pôde construir.
né. Então a proposta é isso, qualidade de vida, que esse paciente esteja vivo à sua maneira e com a equipe ainda assistente, né, do seu lado. Por isso que a proposta não é mais o cuidado paliativo ser visto no final. O cuidado paliativo tem que ser visto, ele entra no momento do diagnóstico. Então, ela não é uma equipe que só entra no final, ela é uma equipe consultiva que está desde o começo, desde o diagnóstico. Se esse paciente vai evoluir, né, para um tratamento que não tem mais a cura, as equipes vão se alternando e talvez essa equipe de cuidado paliativo vai deixar de ser uma equipe que, que pouco interage para aumentar a sua interação pelas demandas que vão surgindo. Mas não é uma equipe estranha. Não é uma equipe assim, estou sendo abandonado por uma equipe para entrar uma outra. Não. É uma equipe que desde o começo estão ali trabalhando juntas. É. Então, a proposta hoje é que o cuidado paliativo entre desde o momento do diagnóstico. Muito legal você falar isso, sabe, Darla, porque a ideia que as pessoas têm é tipo, oi, eu sou da equipe de cuidados paliativos. Nossa, Isso. né, eu vou morrer? Não, não quero cuidados paliativos, né, tem essa resistência, tem esse acho que não saber do paciente e também não só a gente tem o paciente, tem também a família, né. Acho que o Uhum, trabalho de vocês também é fazer essa ponte de comunicação, né, onde o sujeito deixa de ser ali a doença, né, o objeto, né, para ser a Lúcia, a Fernanda, a Maria, e que ela tem desejos, e ela também tem uma família ali que está preocupada, acho, uhum, toda essa transição, né, Dala. sim. A família hoje, às vezes, tem muita dificuldade de aceitar. Uhum, Socialmente, culturalmente, realmente, cuidado paliativo não é um termo que as pessoas gostam de ouvir e quando escutam ainda muito atravessados por mal-entendidos. Então tem todo um trabalho de desfazer esses mal-entendidos e, assim, é comum também as famílias tutelarem os seus pacientes, seus familiares. Então muitas decisões vão sendo tomadas pela família à revelia do paciente. Então é um outro trabalho que a gente tem que fazer. Porque não contar o diagnóstico, não fazer certas medidas, sem o paciente estar participando dessas decisões. Então, assim, é um outro trabalho que a gente tem que fazer também com as famílias, porque as famílias vão decidindo por eles. Do tipo, às vezes, eu não quero a equipe de cuidado paliativo, como se o médico assistente não fosse fazer o trabalho paliativo. sim, A gente entraria com uma outra equipe assistencial ajudando nesse processo. E às vezes, não quero a equipe de cuidado paliativo como se nós fôssemos os portadores da morte. sim, E ao contrário, nós vamos entrar agora para ajudar aquela equipe assistencial e mesmo que eles nos rejeite, e a gente vai respeitar, a equipe assistencial que está na ponta não vai fazer diferente do que a gente iria supor. Eles vão perder essa equipe que estaria com outra equipe assistindo e dando outras intervenções. Mais uma vez negado, então a família às vezes entra recuando mesmo, sim, e precisa fazer o trabalho com essas famílias. Por isso que a conferência familiar é esse momento que a gente dialoga com eles e conversa, explica, escuta muito, na verdade uhum, escuta mais do que fala, para a gente poder entender e poder saber como mediar isso, né. é. Eu acho essa escuta, eh, que vocês fazem, no caso que você tem, inclusive vem até da psicanálise, né, que eu sei que a Darla é da psicanálise, e aí, Darla, como foi que tu tropeçou aí no cuidados paliativos? Como foi que tu conheceu cuidados paliativos ou teve esse desejo de iniciar? Bom, na verdade, pela minha trajetória, eu fui, desde a época de estágio, na minha época existia o estágio voluntário, né, que hoje não existe mais. Hoje o estágio tem que ser curricular. Então eu comecei com estágio voluntário no Alberto Sebi, na época em que a oncologia pediátrica ainda ficava dentro do hospital, era o bloco C. Então eu já lido com cuidados paliativos desde o meu período de estágio. Então foi durante toda a formação. Uhum, Quando eu me formei, eu fui para o Rio, então eu fiz a residência no Rio, na UERJ, né, e lá eu fiquei em unidades do NAI, Núcleo de Atenção ao Idoso, então eu ficava dentro da enfermaria de idoso, e tanto que a minha monografia foi voltada para essas questões da morte, porque os idosos traziam nas sessões as questões da morte. uhum, Depois eu fui para o INCA, para o Instituto Nacional do Câncer, e lá eu fiquei também com pacientes com dor, fiquei na equipe de dor e câncer de abdômen. Então, assim, o cuidado paliativo foi entrando naturalmente, porque
A vida foi me levando para esses espaços e eu não tinha como entrar nesses espaços e não estudar sobre morte, não estudar sobre tanatologia. Então, eu fui também acompanhando o cuidado paliativo crescendo também, porque o cuidado paliativo é uma especialidade nova. Para você ter ideia, quando eu cheguei no Hospital de Messejana, em 2007, não existia equipe de cuidado paliativo. Então, estou lá desde o comecinho. Uhum. Desde o momento em que a equipe não dizia diagnóstico. A equipe dizia: você tem uma infecção grave, você vai tomar um banho de luz, que é a radioterapia, e você vai tomar uma medicação na veia, que seria a quimioterapia. Para hoje, a gente tem uma equipe que faz conferência, atende paciente à beira do leito, uma equipe de cuidado paliativo formalizada. Então, assim, a vida foi me levando para esses espaços e isso me convocou a estudar mais, me convocou a me especializar, a ler mais sobre isso, né. É interessante quando você falou assim, eh, de alguns outros estudos, né, que você tem. Porque assim, na nossa formação, na sua, eu vi que isso foi desde o início, né, mas se alguém quer entender mais, tá, no cuidados paliativos, ela vai acabar fazendo outras formações, fazendo outros estudos, né, sobre o luto, né, o que é o luto, o que é a morte, o que é o morrer, inclusive também sobre as outras culturas, né. Eu pude dar uma aula na pós que era sobre a morte na visão nos contos de fadas, a morte nas culturas diferentes, na mitologia. Porque também o sujeito tem ali a crença dele, né, tem algo que ele se apega na crença, que é dele. Até isso também é importante, essa escuta, né, do psicanalista. Do psicanalista, no caso, você vai ter, não só o estudo da psicanálise, mas um estudo mais amplo para estar nessa escuta do sujeito, né. Eh, assim, como é que o psicanalista ele se insere, assim, na equipe? Como é que é o trabalho dele no hospital? A gente tem muita ideia de que é o psicólogo, né, mas aí a psicanálise vai ter uma outra escuta ali do sujeito, né. Sim. Como é que seria como é que foi, né, assim, acho que pra ti foi de modo mais natural, né, já foi vindo ali desde o início, vai acompanhando, né, eh, e hoje quando a gente fala que o psicanalista, o lugar dele não é só na clínica, né, precisa de 2 ali, né, um que escuta, né, e um que está disposto a ser testemunha dessa escuta, né. Então, no hospital ali, como seria esse trabalho do psicanalista na instituição, no caso, no seu trabalho, Uhum. né? Tu também lidera uma equipe, é isso? No hospital, como é que é isso, assim? Tá falando de gestão? Como é que como seria como seria o teu trabalho, a escuta do psicanalista no hospital, assim? Ah, Ela é uma pergunta bem ampla, mas eu vou ver sim. se eu consigo Tá. fechar. Bom, se eu me quando a gente entra numa instituição, a gente entra como psicólogo, não existe uma vaga para psicanalista, a gente entra como Ah, psicólogo. certo. E, bom, e aí vamos lá, eu tenho uma equipe de psicólogos de diversas linhas teóricas, então não existe só psicanalista, tem todas as linhas teóricas. Uhum. E eu sempre converso com eles e oriento e falo, talvez porque, assim, é um grupo novo, por exemplo, eu recebi 10 psicólogos agora novos. Então nós somos antigos, nós somos poucas. E hoje eu estou na gestão, e eu sempre converso com eles, oriento assim: "Vocês têm que fazer parte da equipe". Tem um texto muito bacana da Maria Lívia que ela vai falar disso, né, da inserção do psicanalista no hospital, né. E ela fala muito claramente isso, o fato de ter uma vaga, não quer dizer que você faz parte da equipe. Você tem que participar, você tem que estar lá dentro, onde as coisas acontecem, onde as reuniões acontecem, né. Então hoje, o que é que eu minha agora eu vou tirar a teoria, vou falar da Tá. minha prática, é ir para a cozinha. Hum. Eu lembro quando eu era estagiária, eu ia lá para o repouso dos técnicos, e eu dizia assim: "Me diga quem é que vocês", né, que eu ia lá como estagiária 2 vezes por semana, "Me diga como é que foi, vocês têm algum paciente que vocês gostariam que eu atendesse?", porque elas sabem. Não precisa do médico me indicar, pergunta para o técnico de enfermagem, técnicos e enfermeiros. E eu lembro que quando eu saí de lá e voltei depois de um tempo como servidora, eles me falaram assim: "Ah, eu tenho muita saudade, porque só você que entrava aqui para falar com a gente". Então, fazer parte dessa equipe é fazer parte do dia a dia daquela equipe. Então é entrar para a cozinha, tomar o café com eles. Hoje, existe uma proposta que é a educação permanente. A educação permanente não acontece formalmente
com cadeiras e um local exclusivo, assim, para aprender. Uhum. A educação permanente, às vezes, acontece na hora do café, quando a gente discute um caso, quando a gente fala de um caso que está difícil, E é importante, né, essa né. essa discussão entre os profissionais, né, porque vocês estão alguns profissionais estão ali acolhendo a dor do outro, mas também tem a dor deles, né. Isso. Acho que esse momento também E então eles vão sentir, então a conferência familiar, quando acontece a conferência, sim. em que eles não conseguem fazer a conferência com a equipe, sem a equipe não esteja completa, eles percebem quando, eh, dentro da conferência, por exemplo, tem todo um discurso, as dificuldades que a família vai falando e vai lidando, às vezes muito agressiva, às vezes muito refratária, e a gente percebe claramente quando a equipe não consegue lidar com isso. E assim, eu estou falando como psicanalista, mas eu acredito que outras psicólogas, outras linhas, eu também saber manejar do seu jeito. Mas assim, a gente consegue perceber o que está por trás daquela agressão, por trás daquela rejeição. E quando a gente convoca para falar sobre isso, e a equipe percebe, sabe? Como a gente lida, como a gente consegue manejar nesse momento do sofrimento. Quando a gente faz a evolução do prontuário e que a equipe chega para mim e pergunta: "Mas o que é urgência subjetiva, Darla?" "Ah, você colocou que o paciente está em elaboração." "Ah, Darla, você colocou que o paciente está lidando com o processo de luto." "O que é?" Uhum. Então a gente também atinge contamina a equipe, trabalha no cafezinho, no café da manhã, indo para o repouso, a gente ganha a equipe quando a gente participa desses momentos de trabalhar junto e que eles percebem o nosso olhar diferente. É claro, isso é muito claro, visita à beira-leito. É muito claro como cada um só pergunta o que compete à sua caixinha. Uhum. E aí quando a gente pergunta uma outra coisa, que é diferente do que eles perguntam, e que a gente se interessa para além do biológico, as portas se abrem e aí eles conseguem ver como a gente consegue perceber para além do que é dito. Nas conferências, quando vem os conflitos, vem essas, uma maneira de reagir, de revolta, e às vezes agredindo, e às vezes muito confuso, não sabe decidir, e a gente consegue nessa hora escutar para além. Eles percebem também nosso trabalho. Quando a gente escreve nos prontuários, quando eles percebem a nossa evolução, eu tento não pesar a mão com termos técnicos, Uhum. mas também eu não abro mão daquilo que nos compete enquanto psicólogos, como psicóloga e como Uhum. psicanalista. Porque eles também têm que se apropriar desses nossos termos e entender o que a gente faz. Então, eu acho que é isso, é fazendo junto com eles, discutindo os casos, construindo algo singular sobre aquele caso específico tem que ser manejado desta maneira.